Vamos ver aqui, história completa, Titã Simbiônico. Não sei se você lembra desse desenho, bora lá. Ter uma história que não é tão conhecida assim, mas eu queria muito pelo menos homenagear essa animação da Cartoon Network, que tinha tudo para se tornar um grande sucesso. Porém, ela acabou sendo cancelada na primeira temporada com apenas 20 episódios. Do mesmo criador de Samurai Jack e o Laboratório do Dexter, Titã Simbiônico era um desenho com muita ação e cenas bem feitas, além de abordar assuntos e reflexões extremamente maduras por ser um desenho para criança. E talvez foi... Não, cara, mas desenho pra criança e filme pra criança tem que ser vazio e ruim. Não existe desenho ou filme pra criança que seja bom. É isso que eu aprendi vendo as críticas ao meu vídeo sobre a análise de Minecraft. É isso. Foi exatamente isso que fez ele não ser tão bom aos olhos da Cartoon Network. O que é uma pena, pois hoje em dia esse tipo de desenho é muito mais bem aceito. Talvez ele só tenha sido lançado na época errada. E eu sei que apesar de não ser tão popular assim, o desenho acabou conquistando muita gente. Então para esses poucos mais assíduos fãs, eu decidi criar uma estampa de camiseta para fazer parte lá da lojinha. Eu não lembro, assim... Esses dois personagens humanos não me são estranhos, mas eu não lembro do desenho não. Do canal. Então se você é underground o suficiente para ter uma camiseta do Titã Simbiônico, acesse o link aqui embaixo e compre com desconto de lançamento, que vai durar uma semana, beleza? E também dá uma olhada nas outras camisetas, tem bastante coisa legal por lá e cada vez vai crescer mais essa lojinha. Então se vocês têm alguma sugestão também deixe aqui nos comentários. E claro, também comente quais as próximas histórias que você quer ver aqui no canal. Se inscreva e ative o sininho para não perdê-las. Com isso dito, sejam todos muito bem-vindos à história completa de Titã Simbiônico. E tudo começa em Galaluna, um planeta distante e extremamente parecido com a Terra. Apesar de ter 3 luas, a sua atmosfera e formas de vida são bem semelhantes. A sua população vive uma monarquia governada pelo rei, que tem um grande exército com muita tecnologia, liderado pelo general Modula, que é um grande amigo do rei, e juntos eles venceram muitas batalhas. Realmente eu não assisti esse desenho. Porém, quando eles estavam em um planeta lutando contra uma raça de monstros conhecidos como Mutrad, o rei quase não consegue escapar vivo, e o Modula, que estava junto com ele, é dado como morto. Porém, ele tinha sobrevivido e acreditou que ele tinha sido deixado para trás. Ele foi obrigado a argumentar com aquelas criaturas, e tudo isso fez ele mudar completamente de personalidade, se tornando um tirano hostil que agora controlava os Mutrades e queria se vingar de Galaluna. E até mesmo antes de tudo isso, um garotinho chamado Lance acaba perdendo seu pai, que era um brilhante cientista. Ele então é enviado para a academia militar e lá ele acaba sendo atormentado pelo barão, que sempre o diminuía e o desprezava, conseguindo fazer com que todo mundo acreditasse nisso. Essa questão de escola militar e tal é um elemento que a gente encontra muito na estética de anime, né? A escola ninja, coisas do tipo. Hoje em dia a gente tem a Academia de Jujutsu, né? Tem os Cavaleiros Mágicos de Black Clover, que é um garoto entrando numa organização militar escolarizada, né? O Arinoceraf também tem isso. O Lance era desprezado por todos, então o que ele fez foi treinar e treinar, se tornando o aluno mais jovem a conseguir uma medalha de excelência. Porém, no dia que ele iria recebê-la, o barão tentou literalmente matá-lo, causando uma grande destruição na escola, que acabou sendo atribuída ao pobre Lance. Ele é preso e o rei acaba pagando a sua fiança, e ele é obrigado a consertar toda aquela destruição. E tudo isso faz ele mudar completamente sua personalidade, se tornando um solitário que não confia em nada e em ninguém e desconfia de tudo e todos. E muito diferente dele, Ilana era a filha do rei que cresceu em um ambiente muito agradável e era muito feliz. E os dois até se conheceram no próprio funeral do pai dele, mas ela não sabia o quão importante ele se tornaria na sua vida futuramente. Apesar disso, ela sempre foi muito dedicada e tinha boas atitudes como princesa, que fez ela verdadeiramente
realmente ser admirada e respeitada por todo mundo. Só que a sua vida e de todo mundo mudaria completamente quando Galaluna é atacada. O Lance se torna um guerreiro muito poderoso defendendo Galaluna dos Mutrades. Porém, ele tinha atitudes muito insubordinadas, o que fez ele não ser levado a sério pelo rei. Invadindo a base inimiga sem permissão, ele encontrou diversos reféns mortos e também ouviu os planos do general Modula, mas novamente ele não foi levado a sério e ainda por cima foi culpado por todos os reféns Igual na escola, né, quando ele era pequeno. mortos. Ele tem um ataque de ira contra o seu superior, tendo assim o seu relógio, que é sua armadura, confiscada e é preso, descobrindo por fim que aquele superior era na verdade um traidor. Ele tem uma grande batalha de espadas contra ele e acaba o derrotando afinal, salvando assim a família real e finalmente mostrando pro rei a verdade. Galaluna estava sofrendo um golpe de estado minuciosamente organizado, com próprios generais infiltrados alinhados com o Módula. E assim o rei finalmente ouve o conselho do Lance, o elegendo como protetor. Ao mesmo tempo, tipo, alguém também pegou uma vibe meio Gundam em algumas partes. Eu não sei se é alguns uniformes ou robôs gigantes, alguma coisa parece que tem uma inspiração de Gundam. Princesa Ilana. Essa questão política, né? E os mandando para o planeta Terra, junto com um robô biocibernético de alta tecnologia chamado Octus. Assim, a princesa... Por isso que deu errado no ocidente, né? Que é parecido com Gundam. E por algum motivo, o Gundam é sabotado no ocidente. Teria uma chance de sobreviver e um dia voltar para sua terra clamando pelo seu posto como rainha de Galaluna. E assim, eles deixam a sua terra. E lá, eles não teriam mais informação do que aconteceria com o seu povo. Essa incerteza para a Ilana a atormentaria constantemente. Enquanto Lance e Octus seriam responsáveis por proteger a princesa, enquanto todos eles tentariam se mesclar na sociedade dos humanos sem chamar muita atenção. E aqui, meus queridos, é onde começa a história de Titã Sibiônico. E desde o momento que eles chegaram na Terra, eles são perseguidos pelo exército americano e também um grupo dos Guardiões Galácticos, mais conhecido como G3, que seria uma força secreta não governamental responsável por proteger a Terra de alienígenas, sendo liderada pelo misterioso Solomon. E os nossos heróis podem usar uma armadura que os transformam em robôs mais poderosos, que são ativadas por meio dos relógios que eles têm. A do Lance sendo chamada de Manus, a da Ilana sendo chamada de Chorus, e o Octus por si só é um robô que pode mudar de forma e parecer um humano, mas ele é a peça principal para unir as duas armaduras da Ilana e do Lance, ele sendo a mente, a Ilana sendo o coração e o Lance sendo a força. E assim eles se defendem desse ataque. Esse negócio de homem e mulher se juntar no mesmo robô me lembra desse anime maravilhoso, Vandred. Eu já falei sobre ele algumas vezes. Vou tirar a música, né? Vandred é a história de que homens e mulheres acabaram se dividindo e ficando em planetas diferentes. Homem se reproduz por clonagem, mulher se reproduz por inseminação artificial. E eles se juntam, né, no robô. Mas como que eles se juntam? Tem no YouTube, no YouTube. Assim, sempre teremos Dublado. Não, obrigado. Você. Na... Ter a nave vai ser No primeiro episódio não tem nenhuma transformação, não? Caramba, ousado. Vamos pro 2, então. Já sabe que, mano, é teta o tempo todo. Não é hentai, mas é o eti pesadão. Tanto é que quando as naves se juntam, tipo, literalmente, eles acabam descobrindo que os modelos de nave deles são baseados em uma nave ancestral, se juntam. Eles se unem e viram uma nave mais poderosa. Só que aí vem a parada. Como que eles ficam... Caraca, não tem no episódio 2 também? Ousado. E aí, a fusão das naves, a parte mais interessante, é exatamente como eles ficam. O nego fala, ai, darling, the Franks... Mano, aprende. Aprende. Eu quero que saiba que eu acredito em você.
no colo, mano. aqui pra te resgatar. Muito obrigada. E cada nave que o protagonista se conecta de uma forma, né? Eles ficam em posições diferentes. Todas essas posições sexuais, basicamente. Só que, olha que legal. Essas naves, elas são meio que baseadas em uma nave ancestral. E eles não entendem porque as naves se conectam, porque os povos se separaram há muito tempo atrás. E eles são inimigos. Os homens são vistos como bárbaros, piratas, não piratas, mas bárbaros, subdesenvolvidos, gorilas, pelas mulheres, né? As mulheres eram assim, e os homens veem as mulheres como seres manipuladores, cruéis, que fazem você fazer o que elas querem pra então te destruir. É muito legal. Aí, a própria história vai falando sobre a reintegração do homem com a mulher e a máquina, né, os robôs se juntarem, se fundirem a isso, faz parte do processo da obra de mostrar essa reconciliação e dos homens e das mulheres voltando a ver que eles no passado viviam juntos. E é muito, muito legal porque a protagonista, né, a garota principal, a mais novinha, ela ela adora alienígena. E pra ela, homens são alienígenas. Então ela fica, ela adora o senhor alienígena, como ela chama, né, o protagonista. Então, cara, tem uma comédia muito boa. Não tem saliência. Mas... Não tem saliência, mas... Tá quase. Mais bobinha e gente boa. Então, Vandred é muito legal, recomendo assistirem. Tem eti, quase putaria e tal, mas, manos, é uma história genuinamente boa. O lore é muito bom, os personagens são muito bons, os questionamentos filosóficos são muito bons. A história já começa boa e vai ficando melhor ainda conforme os capítulos vão passando. Vandred é uma ótima história, recomendo a todos vocês assistirem. Mas enfim, Vandred é uma ótima história, ela usa saliência, quase a saliência, pra te chamar sua atenção. É aquele negócio, né? Você chega com a mão na calça, sai com a mão na cabeça. É isso. Ataque causando uma pequena destruição. E agora eles teriam que aprender sobre a sociedade da Terra para conseguir se passar como um deles. O Lance seria o galã, emo e misterioso, o Octus se passaria como um garoto nerd e a Ilana tentaria se encaixar, mas não daria nada certo. Afinal, seus costumes, as suas vestimentas e tudo que ela era muito valorizada em Galaluna, na Terra ela era apenas vista como uma esquisitona. E o módulo em Galaluna que conseguiu capturar o rei descobre a localização da Ilana e manda o seu primeiro monstro para a Terra. E aqui é muito legal que eles têm um impasse discutindo se eles lutariam ou não, porque afinal eles estavam escondidos ali, e lutar contra o monstro revelaria de uma vez por todas a localização deles. Porém, se eles deixam o monstro lá, a Terra seria muito destruída injustamente por culpa deles. Mas no fim é claro que eles decidiram lutar e formam pela primeira vez o Titã Simbiônico, que tem uma luta muito difícil contra o monstro, e quando parecia que eles iriam perder, o Solomon do G3 acaba ajudando eles, e assim eles conseguem derrotá-lo. Porém, o G3 também viu o Titã como inimigo, então eles têm que fugir. E depois disso, nossos heróis vão atrás de uma casa para morar. E o Octus simplesmente imprime dinheiro infinito em seu novo disfarce como o pai dos dois, e eles acabam comprando uma mansão gigantesca. A Ilana fica muito empolgada e também quer comprar móveis e decorar tudo do jeito dela, mas o Lance tá muito preocupado. Ele não quer que ela se exponha e não confie em nada em ninguém, mas ela não dá ouvido a ele e vai comprar os móveis mesmo assim. E por fim, ele estava realmente certo, a cidade estava tomada pelo exército. Mas por fim, os dois acabam comprando os móveis juntos, e a Ilana só queria decorar a casa de uma forma que ela lembrasse de Galaluna. Afinal, ela não sabia se o seu planeta continuava existindo. E assim os dois meio que se entendem. Tudo bem que você contar uma história é diferente de você consumir uma história, né? Tanto é que tem um monte de canal que faz resumo de anime, aí pelo resumo parece incrível, mas o anime é uma bosta. Mas o resumo aqui tá muito bom. Parece que é um desenho genuinamente bom. Tô me sentindo triste de não ter assistido.
entendem um pouco mais, tanto a insegurança do Lance, quanto os sentimentos da Ilana ao seu lar. Porém, o Lance continuava tendo muitos sentimentos reprimidos, e lutar contra o mal era a única coisa que o fazia sentir verdadeiramente vivo. E assim ele começa a sair durante a noite escondido, dando uma de justiceiro das sombras e sentando sarrafo nos bandidos. Só que as coisas saem um pouco do controle, quando ele promete estar numa festa organizada pela Ilana, mas acaba não indo para ir atrás de uns bandidos. Assim as coisas saem um pouco do controle, mas no final ele se redime e compensa a falta que ele fez. Depois temos um episódio muito interessante, que mostra o quanto esse desenho é profundo. O monstro enviado dessa vez consegue entrar no inconsciente deles, causando pesadelos com os seus maiores medos. Temos cenas muito pesadas da Ilana se sentindo culpada por todos da sua terra estarem praticamente morrendo, enquanto ela vive ali uma vida relativamente boa na Terra. E o Lance tem pesadelos com seu pai, sendo ele um científico não tão bom assim, que fazia experimentos duvidosos. Essas visões vão escalando. Sendo ele um científico ou um cientista? Acontecendo com eles até mesmo acordados. Só que no final eles percebem que eles só conseguiriam derrotar o monstro se eles enfrentassem verdadeiramente os seus medos. E é isso que eles fazem, tendo coragem de superá-los e por fim derrotando o monstro. E o legal é que no final essa experiência, na verdade, acabou deixando eles mais fortes por enfrentarem os seus maiores medos. Depois eles enfrentariam um monstro gosma preto, que é muito parecido com Venom, para falar a verdade. Eles conseguem derrotá-lo usando alta frequência, mas ele acaba sobrevivendo. Eles vão viver a vida normal na escola, e a Ilana, que está cansada de não se encaixar na sociedade, acaba se aproximando das líderes de torcida. Afinal, elas são muito populares, principalmente a Kimi. Ela se dá muito bem no treino para entrar ali no time, afinal ela tem muitas habilidades, mas a Kimi já não vai com a cara dela e sabota sua apresentação para a pirâmide acabar caindo no final de tudo. E nesse momento o monstro volta a atacar e todos no colégio devem se juntar usando ondas nos seus celulares para conseguir acabar agora de uma vez por todas com esse Venom da Shopee. E por proteger as garotas nesse ataque, a Ilana se aproxima mais delas e começam a se tornar amigas. Depois disso, o próximo monstro é na verdade um bichinho pequenininho e fofinho. Parece aqueles polvos de pelúcia. E ele me lembrei, esse desenho tem muito eti? Ah, então é bom demais, velho. Realmente muito carinhoso, bonzinho e não quer fazer mal pra ninguém. Então eles acabam adotando ele e cuidando dele. Só que foi o módulo que o enviou, porque ele era na verdade uma arma muito poderosa. A atmosfera da Terra iria deteriorá-lo e quando ele morresse ele causaria uma grande explosão. Então os nossos heróis fazem com que ele passe os seus últimos momentos da melhor forma possível. Caralho, mané. E isso pode não parecer, mas é muito maduro para um desenho. Afinal, essa história fala sobre o luto antecipado. Eu tô passando por um momento exatamente assim com um dos meus gatinhos. E não é nada fácil. E o jeito que o desenho traz esse assunto de uma forma bem delicada, mas muito profunda, mostra mais uma vez o quanto ele é bem trabalhado, desenvolvido e amadurecido. E por fim eles acabam enviando ele para o espaço, onde ele explode, formando uma nova estrela. Sendo essa uma lembrança eterna dos momentos em que eles viveram juntos. E agora temos um dos episódios mais polêmicos desse desenho. Alguns dizem que ele foi cancelado por conta desse episódio. Afinal, além de ser o melhor episódio, provavelmente será? Amadurecido em diversos aspectos, esse episódio tem um teor sexual muito rapaziada, estranho que não condiz muito. Tá querendo o pai dos garotos. Ah, não, esse não é o pai. O cara, ele tem a versão pai, mas ele consegue também virar esse outro garoto aí mais novo, né? Muito com o que ele se propõe. E tudo começa quando o Octus acaba derrubando o café na Kimi. E ela, que estava indo muito mal nas provas, acaba usando isso com chantagem para ele ajudar ela. E assim, o Lance e a Ilana deixam ele sozinho com ela, enquanto os dois vão em uma outra festa curtir juntos também. Então a Kimi fica toda sensual dançando pro Octus e acaba aos prantos dizendo que ela não serve pra nada, que ela não é inteligente. E ele acaba consolando ela, dizendo que não é assim, mostrando seu verdadeiro potencial. A Kimi começa a confiar mais nela e verdadeiramente aprender as coisas. Até o momento o episódio tá de boa.
E isso faz a Kimi começar a gostar do Octus. Ah. Rolando o maior clima entre eles quase se beijaram, se não fosse pelo Lance e a Ilana que apareceram do nada. Afinal, tinha um monstro atacando lá na festa onde eles estavam. Não teve nada, ela só deu uma dançada ali na frente, abriu a xereca ali pra ele, só isso. Assim ele recebe um beijo na bochecha, que já é o suficiente. E o episódio acaba com ela toda apaixonada, ouvindo música, enquanto eles lutam ao fundo contra o monstro. E depois disso, Lance e Lana acabam sendo capturados pelo G3. O Octus até tenta protegê-los, mas não consegue. Era só aquela cena de dança mesmo. Ah, nada demais, pô, nada demais. Pra um desenho de criança no Cartoon é usado? Mas... É que lá nos Estados Unidos tudo é muito purista, né? Puritano. Aqui no Brasil o cara tá vendo o Jornal Nacional do Jornal da Noite, do Jornal da Tarde do Rio de Janeiro com 5 mortos, criança baleada. Depois ele tá vendo Malhação, depois ele tá vendo a novela que tem traição, putaria e coisas bizarras. E aí ele abre a janela de casa e tá tendo bloco de carnaval com mulher andando pelada na rua. Então pro brasileiro é normal, né? Eles acabam em uma prisão de alta segurança, onde o outro prisioneiro misterioso está ao lado da Ilana e acaba se juntando a eles quando Lance aparece e tinha escapado. A fuga deles acaba sendo bem complicada, só que esse prisioneiro misterioso acaba conseguindo dar a eles os seus relógios para eles se transformarem em robôs novamente. Só que tudo era uma armadilha, pois esse prisioneiro era o próprio Solomon, que queria ter provas concretas de que eles eram mesmo alienígenas e também os usuários desses titãs. Ele tenta explicar que ele só queria respostas e não queria machucá-los, mas eles não perdem tempo e acabam fugindo. E no final do episódio é revelado alguém superior ao Solomon no G3. Um chefe supremo que teria um grande desenvolvimento depois? Quem sabe se o desenho tivesse uma continuação. E depois continua as relações amorosas. Quando eles vão em uma festa sombria no meio do bosque, o Octus junto com a Kimi, a Ilana se aproxima de um garoto chamado Jason. E o Lance se aproxima, é claro, da garota gótica da escola, a Ih, rapaziada! Me sinto muito representado com os emos da garota gótica da escola, a Christine. Me sinto muito representado com os emos desse desenho. Só que agora o monstro começa a atacar eles, se transformando na aparência dos alunos, fazendo achar que eles estavam possuídos. Depois ele acaba aparecendo na sua verdadeira forma e fazendo todo mundo recuar e se transformando no titã sibiônico. O monstro acaba se transformando na Kimi para chantagear emocionalmente o Octus, mas ele consegue colocar a razão em primeiro lugar e sentar a porrada no monstro. Here we are, Dr. Mesmo assim. E esses sentimentos do Octus só vão ficando cada vez mais complexos. Quando eles vão numa galeria de arte, a Ilana e o Lance veem um sentimento ali na pintura abstrata, enquanto ele não consegue ver isso, apenas cores e padrões. E isso deixa ele bem triste, na verdade. Os outros riem, dizendo que isso é normal, afinal ele é um robô, o que acaba deixando ele mais triste ainda, entrando em uma profunda crise existencial. E ao mesmo tempo, alguma coisa muito estranha começa a acontecer em Paris, onde todas as pessoas começam a ficar paralisadas do nada. E como isso só afeta os humanos, o Octus vai lá para investigar. Só que isso acaba se espalhando rapidamente para todo mundo. E quando o Octus volta aos seus amigos e tudo está paralisado. Ele tenta de tudo para reverter a situação, mas nada funciona. E isso só aprofunda mais a crise dele, o deixando com medo e Isso aí matou gente pra cacete, né? inseguro. Voltando então para aquela obra de arte e refletindo se tudo aquilo que ele sente são emoções verdadeiras ou apenas um conjunto de circuitos programados para reagir a certos estímulos. Uma crise muito profunda. Ele já estava aceitando que não tinha mais nada para fazer quando o monstro que estava ocasionando isso acaba chegando finalmente na Terra. E assim ele consegue bloquear as suas ondas, formar o titã simbiônico, derrotar o vilão e salvar o mundo mais uma vez. E tudo isso fez ele perceber
que não importa se ele tem sentimentos humanos ou não, o que ele sente pra ele é verdadeiro. E é isso que realmente importa. Ele não tem que se encaixar como um humano ou um robô sem sentimentos. Ele tem que apenas ser ele e ser feliz assim. Depois temos o clássico episódio do baile escolar dos Estados Unidos, que serve para aprofundar as relações amorosas dos nossos personagens, principalmente o Octus com a Kimi. Bom, o lance tem... O cara simplesmente falou, vou meter o shape, Tenta até convidar a Christine, principalmente o Octus com a Kimi. Bom, o lance tenta até convidar a Christine, isso em uma luta entre os dois, e ela recusa dizendo que ela não gosta dessas coisas de baile, dando uma chave de perna na cara dele. Rapaziada! Ana vai com o tal do Jason e o lance com uma nerd aleatória. Só que claro que apareceria um monstro do Jason e o lance com uma... Caraca. Sacanagem, mano. Mas ele parece de boa, ele não tá com a cara triste aqui. Ele não tá bolado, ele tá com a carinha normal, ele tá tipo... E ainda botando a mão no ombro da menina, pô. Uma nerd aleatória. Só que claro que apareceria um monstro no meio da festa e quem fica mais incomodada com isso é a própria Kimi, que desconfia de todas essas desaparições do Octo, sabendo que ele não está sendo sincero com ela. Ele até tenta pedir desculpas pra ela depois, mas ela realmente está muito sentida e não quer nada com ele se ele não for sincero com ela. Já por outro lado, o Lance com a Ilana ficam sozinhos no final do baile e acabam bem sugestivamente dançando juntinhos. Outra coisa que seria mais desenvolvida se o desenho continuasse. E por fim chegou o aniversário de 1 ano de fabricação do Octus, mas eles acabam sendo interrompidos por um pedido de ajuda do Solomon, que está em uma estação espacial onde um monstro apareceu por lá e consegue roubar todo o tipo de energia. E a tripulação dependia da energia dos seus trajes, e por isso quase todos eles foram dizimados. Os nossos heróis então vão ajudá-lo, mas as coisas se complicam muito, porque afinal o Octo estava correndo um grande perigo, porque o monstro inutilizava as baterias que ele sugava, e se isso acontecesse com o Octus seria o seu fim. E eles ficaram lembrando quanto o Octus foi bom, cuidava deles e continuou cuidando, doando da sua própria energia para o Solomon continuar vivo. E quando eles finalmente começam a ser resgatados por uma outra nave do G3, em um último instante o Octus acaba sendo atravessado pelo monstro. E assim Lance e Lana perderam o seu grande companheiro, sem ter o que fazer. Mentira, não vai. Não. Vai voltar, igual One Piece, pô. Vai voltar. Um ataque de raiva. Tem um backup. O Lance usa toda a munição daquela nave para destruir a estação espacial onde estava aquele monstro. E assim, desolados, eles voltam para a Terra. Eles não iam mais para a escola, e lutar contra os monstros sem o Titã Sibiônico era inútil. Eles não tinham poder suficiente. E a única coisa que eles poderiam fazer era tentar encontrar uma maneira de recarregar o Octus. Nesse meio tempo, o exército criou um robô gigantesco que seria capaz de lutar contra os monstros no lugar do Titã. E ele era assim bastante poderoso e efetivo nisso. Mas a Ilana e o Lance ficaram interessados na energia que ele usava para ser carregado. Com certeza era algo muito poderoso e eles poderiam tentar usar isso para recarregar o Octus. Só que nessa missão eles acabam sendo cercados pelo exército. E sem ter muito o que fazer, eles tentam fugir e no último minuto são salvos mais uma vez pelo Solomon, que consegue resgatar eles dali. Porém, o exército não deixaria isso barato para eles e nem para o G3. Ou seja, uma guerra começaria. Lance e Lana acabam se unindo com o G3 e têm esperanças que os seus cientistas conseguissem recarregar o Octus. Porém, eles também não tiveram sucesso nenhum. E quando o ataque do exército começa, Oi? Por favor. mesmo sem poder formar o Titã, Lance e Lana vão para o combate. Nesse meio tempo, um ser misterioso acaba invadindo onde o Octus estava, e por algum motivo ele sabia todas as suas configurações, conseguindo aparentemente reprogramá-lo. E nisso acaba chegando 3 monstros gigantescos do nada, e os nossos heróis, o G3 e até mesmo o exército, deveriam agora se juntar para se defender dessa ameaça. E aí do nada aparecendo uma aura de Os bichos são meio kaiju, né? Não são só monstros
monstrenhos aleatórios. Eles são bem kaiju também, né? Cara, esse é um cartoon cheio de inspiração de Tokusatsu e Gundam, né? Aparece o Octus, que foi restaurado e agora eles poderiam formar voltou, mais né? uma vez o Titã, que por algum motivo estava muito mais forte do Voltou, que pô. antes. Em uma cena de ação Sacanagem. Aí não, aí não, pô, tem que te manter morto. extremamente épica, Manter morto, aprende aí, Oda Nath. O cara aprendeu com o Oda, pô. Tem que ter mantido morto. ele consegue derrotar Perdeu a essência, pô, perdeu a essência. antes. Em uma cena de ação extremamente épica, ele consegue derrotar todos os monstros e salvar o mundo mais uma vez. E agora todos poderiam comemorar principalmente a volta do Octus. Terminando assim essa série que deixou muitas pontas soltas, porque claramente eles tinham a intenção de continuar o desenho. Só que infelizmente isso não aconteceu, a Cartoon Network cancelou o desenho e a gente talvez nunca poderá saber a continuação dessa história. Mas mesmo com apenas uma temporada... Mas pelo menos não é porque sim, tem todo um drama pra isso. Tem, o cara que recuperou ele provavelmente era a mesma mão de máquina que apareceu como chefe do Solomon, né? Visto que inclusive ele foi recuperado na parte lá do Solomon, na base dele. Foi extremamente épica. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo um pouco diferente. Se gostaram, deixe o seu like, um comentário também do que acharam e quais desenhos vocês querem ver aqui no canal. Se inscreva e ative... Cara, curiosamente, assim, o que ele vendeu muito bem a história, eu achei que ficou muito legal mesmo, parece realmente bom. Fiquei bem interessado em ver esse desenho eventualmente um dia. Tipo, não lembro dele, nem sei se passou no Brasil, mas parece de altíssima qualidade. Não sei porque ele foi cancelado, talvez tenha algum problema, né, que a gente não percebe esse tipo de vídeo de... Chegou a pizza aqui, inclusive, hein? Nesse tipo de vídeo de resumo, mas eu gostei, viu? E a direção dele também parece boa, o que é assustador, a direção dele parece boa. Tá aqui, ó. Pediu a pizza calabresa com borda de catupiry. Pediu a pizza básica porque senão vai sair R$140. A pizza de 40 centímetros, eu acho. Vamos ver se tá bom. sininho para não perder essas histórias e claro, aquele grande beijo no seu coração de melão e tchau! Tá boa, muito boa. Na cidade de Danville, Ó, bem legal, bem legal. Parabéns aí pro vídeo do cara, fiquei interessado. hoje eu vim trazer Obrigado uma por terem história... mandado. Fiquei curioso. Uma pena ter sido cancelado. Mas parece muito bom. Parece bem maduro pra época mesmo. Não pra época, hoje em dia ele é maduro. Antigamente também, né? Mas tinha vários desenhos muito bons na época, né? Hoje em dia não tem cartoon assim, eu acho. Não que não sejam profundos necessariamente os atuais. Mas eu acho que eles não focam nesse drama, nessa estética, nessas ideias, entendeu? Muito bom.